Então, agora nós vamos fazer um exercício de interpretação. Vocês receberam essa radiografia, tá? E estou dizendo para vocês que ela já está posicionada de forma correta, com o picote voltado corretamente para vocês e com o arco posicionado de forma correta, certo? Então, vamos começar a interpretar. Primeiro, tem que pensar no grupo dentário, tá? Então, pensando no grupo dentário, filme com longo eixo na vertical. Se o filme está com longo eixo na vertical, obrigatoriamente, ou é uma radiografia de incisivos ou é uma radiografia do canino, tá? No caso, não estou na linha média, né? Estou fora da linha média, então, obrigatoriamente, é uma radiografia de canino, tá? Superior ou inferior? Incisivo lateral é levemente maior do que o central. Isso acontece na mandíbula. Sem estruturas anatômicas importantes nessa região. Eu tenho uma papila dental aqui. Esses dentes ainda estão em formação, né? São dentes que estão em processo de risogênese. Papila dental, mas isso todos os dentes têm. Não é uma estrutura anatômica importante dos dentes que me digam se é maxila ou mandíbula. Na verdade, ele não tem nenhuma estrutura anatômica. Canino, região de canino sem estruturas anatômicas importantes, incisivo lateral levemente com diâmetro mesiodistal maior do que o central, arco inferior, né? Sem dúvida nenhuma. Então, é uma radiografia do canino inferior. E agora, esquerdo ou direito? Né? Estamos frente a uma radiografia do lado esquerdo ou do lado direito do paciente. Vamos pensar, né, que se ela está no nosso lado direito, ela será uma radiografia do lado esquerdo, porque eu sempre tenho que olhar de forma espelhada. Ou usando o nosso macete, né? Se eu fizer uma marcação no meio da imagem, aqui, lado direito do paciente, desculpa, da imagem, tá? Fizer uma marcação, lado direito da imagem, lado esquerdo da imagem. Linha média onde está? Está nessa região aqui do pré ou está na região do incisivo? Está na região do incisivo. Então, está no lado esquerdo da imagem. Consequentemente, é uma radiografia do canino inferior esquerdo. Bom, e quais são os dentes presentes na imagem? Conceito de dente presente na imagem, tá? São os dentes que aparecem por inteiro na radiografia. Tá? Dentes que aparecem inteiros na imagem ou inteiros na radiografia são os chamados dentes presentes na imagem. Por quê? Porque são os dentes que eu posso avaliar. Às vezes existe, por exemplo, aqui, ó, estou fazendo uma radiografia do canino, tá? E esse pré-molar está sobreposto, porque foi uma radiografia do canino. Então, eu posso não ter uma imagem adequada do pré para interpretar, então vou fazer uma radiografia da região de prés para poder interpretar melhor este dente pré-molar e, consequentemente, o molarzinho descido que tem ali ainda, né? O segundo molar descido que tem ali, tá? Mas, por exemplo, a mesial desse dente eu já consigo avaliar. Então, eu poderia dizer, e ele está aparecendo inteiro, então eu poderia dizer que é um dente presente na imagem. Tá? É errado eu dizer, por exemplo, que o incisivo central está presente na imagem? Não, não é errado. Mas como ele não está aparecendo inteiro porque cortou a mesial dele, tá? A gente não necessariamente considera esse dente presente na imagem. Então, dentes presentes na imagem são os dentes que aparecem inteiros na radiografia. Então, é uma região do canino inferior esquerdo. Provavelmente foi feito para avaliar o dente 33, que corresponde ao canino inferior esquerdo. Mas os dentes presentes na imagem são, além do 33, o 32 e o 34. Como eu disse para vocês, se vocês me respondessem que o 31 está presente na imagem também, não é errado. Ok? E agora aqui, né, ficou um pouquinho mais difícil, porque nós não temos todos os dentes na radiografia. Como é que eu faço para reconhecer? Quando tem dentes é mais fácil. Mas a gente sabe que radiografias de pacientes edêntulos podem ser feitas e, consequentemente, precisam ser interpretadas e, antes interpretadas, identificadas. Então, mais uma vez, já posicionei de forma correta
o picote, né, a face de exposição, ou a saliência, ou a convexidade do picote voltado de forma correta para mim, quando eu fui escanear ou fotografar essa radiografia para colocar aqui para vocês, certo? Então, vamos começar a pensar, e já posicionei de forma correta o arco dentário também, tá? Mas vamos começar pensando. Primeiro, né, que região é essa? Bom, filme está com longo eixo no horizontal. Se o filme está com longo eixo no horizontal, consequentemente, ou é uma região de molares ou uma região de pré-molares, tá? Para vocês, eu sei que vocês estão iniciando na interpretação, é um pouquinho mais difícil da gente interpretar, né? Ainda mais quando cortam algumas coisas, mas esse dente aqui, ó, é a raiz do canino, tá? Então, ela tá um pouquinho mais anteriorizada, não tá tão posterior. Outra coisa, eu não vejo a região de tuberosidade na região posterior da radiografia. Então, não pode ser molar, né? Porque eu não vejo a tuberosidade e, consequentemente, lembrem, quando eu posiciono o filme na cavidade bucal para fazer uma radiografia dos pré-molares ou da região de pré-molares, eu coloco o filme pelo menos na mesial do canino, tá aparecendo a raiz do canino aqui. Então, é uma radiografia de pré-molares. Superiores ou inferiores, né? Pelo pré-molar em si, pelas raízes dos prés, às vezes é um pouquinho mais difícil, apesar da raiz do primeiro pré ter o primeiro pré, melhor dizendo, ter duas raízes, às vezes elas estão sobrepostas, né? Tanto que às vezes a gente tem que fazer técnica de Clark para dissociar e fica difícil de visualizar. Mas eu tenho estruturas anatômicas importantes aqui, ó. Seio maxilar, soalho de fossa nasal, processo zigomático da maxila, osso zigomático, tem até aqui, ó, um canal nutriente no interior do seio, tem septos sinusais no interior do seio. Então, é uma radiografia do arco superior, porque eu tenho estruturas maxilares. E agora, direito ou esquerdo? Tá? Mais uma vez, vamos com a forma espelhada. É uma radiografia que está no meu lado direito. Se está no meu lado direito, consequentemente, é uma radiografia do lado esquerdo. Ou, né, se nós formos fazer o macete, faço a divisão mental da imagem, né, e penso que aqui seria o lado direito da imagem e aqui o lado esquerdo da imagem, tá? Aonde está a linha média? Mais no lado direito ou mais no lado esquerdo da imagem? Estaria mais no lado esquerdo da imagem. Se a linha média está mais no lado esquerdo da imagem, ela é uma radiografia do lado esquerdo. Ou, como eu disse antes, ela está no meu lado direito, como é espelhado comigo, é o lado esquerdo do paciente. Então, é uma radiografia que corresponde à região de pré-molares superiores esquerdos, ou no caso, pré-molar superior esquerdo, né? Porque temos um pré-molar na imagem. Pela posição dele mais próximo do canino e não tão próximo de seios maxilares de região posterior, o dente presente na imagem é o dente 24, certo? Bom, e aqui complicou um pouco mais porque fizemos uma radiografia da região, aliás, de um paciente, melhor dizendo, com dentes descidos. Quando isso acontece, nós temos duas possibilidades. A gente pode tanto nomear a região em função dos dentes permanentes ou nomear a região em função dos dentes descidos, tá? E isso vai depender muito do que foi solicitado para vocês. Lá na solicitação de vocês, queriam ver os dentes descidos, foi marcado lá os dentes descidos, a gente vai nomear como dentes descidos. Ou queriam ver o desenvolvimento dos pré-molares, né? O desenvolvimento dos dentes permanentes. Então, eu vou nomear como dentes permanentes. Isso vai muito da requisição, do que foi solicitado para vocês, certo? Então, posso nomear a região tanto como dentes permanentes como dentes descidos. Mas uma coisa importante, tá? Eu posso, então, tanto dizer que essa radiografia corresponde aos pré-molares superiores esquerdos, né? Tenho aqui claramente um molar com 3 raízes, seio maxilar, né? Então, molar superior do lado esquerdo, né? Porque se eu for fazer um espelhamento, essa radiografia está no meu lado direito, consequentemente, lado esquerdo do paciente. Com relação à imagem, a linha média está mais à esquerda da imagem.
Então, quer dizer que é uma radiografia do lado esquerdo. Tá? E região de pré-molares, porque está cortando aqui, né? Não está chegando na região de tuberosidade e está cortando o segundo molar. Então, uma radiografia da região de pré-molares superiores esquerdos, ou eu poderia dizer que é uma radiografia dos molares superiores esquerdos, e aí, obrigatoriamente, eu tenho que adicionar uma informação, descidos, tá? Porque se eu for falar simplesmente molares superiores esquerdos, vai parecer que eu estou numa região dos dentes molares permanentes. Tá? Por mais que a dentição decídua venha antes da dentição permanente, qual é as denominadas regiões 1, 2, 3 e 4? São dos dentes permanentes. Os dentes decíduos recebem a numeração subsequente, né? No lugar do 1 antes tinha o hemiarco 5, no lugar do 2, o hemiarco 6, do 3, o 7 e do 4, o hemiarco 8, na dentição decídua. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar como informação adicional que trata-se de molares superiores esquerdos descidos. Obrigatoriamente essa informação precisa constar. Dentes presentes na imagem, tá? Dente presente na imagem é todo dente que eu enxergo na radiografia. Todos os dentes que eu enxergo na radiografia são dentes presentes na imagem. Ou seja, mesmo os dentes que estão intraósseo, eu tenho que dizer que eles estão presentes na imagem, porque eu estou enxergando eles. Professor, ele não está inteiro. O pedaço que está formado está assim, ó. Papila dental, papila dental. Então, a parte formada do dente está presente, sim, inteiro. Certo? Então, quais são os dentes presentes na imagem? Os dentes presentes na imagem, tá? Mais difícil de pensar, mas a gente tem que pensar. E mais uma coisa, se vocês começarem a trocar dentição decídua ou dentição permanente, vocês se perdem. Vão primeiro numa dentição e depois na outra. Então fica mais fácil de pensar que os dentes presentes na imagem são o 63, o 64, o 65, o 24, o 25 e o 26. Lembrem, esse não é o 66. Tá? Isso aqui já é um primeiro molar permanente. Não existe dente 6 na dentição decídua. Na dentição decídua a gente tem incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar e segundo molar. A gente tem 5 dentes em cada hemiarco na dentição decídua. Então na dentição decídua eu vou do 51 ao 55, 61 a 65, 71 a 75, 81 até o 85. Certo? Lembrem-se sempre disso. Esse aqui é o 26 e não o 66, tá? Então, ó, 63, 64, 65, 24, 25, 26. Estaria errado falar que o 23 está na imagem e o 27 está na imagem, presente na imagem? Não. Mas se eu for interpretar essa radiografia, eu não interpreto 23, não interpreto... Opa, gente, não interpreto 23, eu não interpreto 27. Então, eu não conto. Apesar de não ser errado, tá? Não é errado dizer. Mas a gente não contaria eles, não interpretaria eles, então a gente não conta. Ok? E no caso de outras radiografias que não as periapicais, a gente segue a mesma lógica, né? Para denominação. Por exemplo, isso aqui é uma radiografia interproximal. Qual é a característica da radiografia interproximal? Dentes superiores e dentes inferiores na mesma imagem, né? Temos as coroas, terço cervical, no máximo terço médio de raiz, mas nunca os ápices, mas como na periapical, mas os dentes tanto do arco superior como do arco inferior na mesma imagem. Ou seja, quando eu vou identificar uma radiografia interproximal, diferente da periapical, que eu tenho que dizer o grupo dentário, o arco e o lado, aqui eu elimino o arco. Eu só digo o grupo dentário e o lado. Por quê? Porque dentes superiores e inferiores é característica da imagem. Não preciso dizer que essa seria uma radiografia de pré-molares superiores e inferiores esquerdos. Não, ela é uma interproximal.
Então, é uma radiografia simplesmente dos pré-molares do lado esquerdo. Por que pré-molares? Porque, lembrem, né, radiografia interproximal para ver faces proximais. Então, aqui, ó, as faces proximais, elas estão um pouquinho sobrepostas, mas as faces proximais da mesial, tanto do primeiro pré-superior quanto do primeiro pré-inferior, do lado esquerdo, né, estão aparecendo na imagem. Já a distal do segundo molar superior e do segundo molar inferior, não. Então, ela é uma radiografia de pré-molares. E esquerdo, porque se está na minha direita, é do lado esquerdo do paciente. Ou se traçarmos a linha no meio da imagem, considerarmos lado direito da radiografia, lado esquerdo da radiografia, linha média está mais próxima da esquerda, então ela é uma radiografia do lado esquerdo. Certo? Dentes presentes na imagem: 24, 25, 26, 34, 35, 36. Errado falar no 27, errado falar no 37? Mais uma vez, não, mas não vão ser dentes que nós vamos interpretar, porque eles estão cortados. Certo? Então, essa foi a parte de identificação. Uma última, agora a parte sobre montagem de radiografias, mais rápido um pouquinho. Bom, as radiografias, para a gente não precisar ficar segurando o picote, identificando toda vez que a gente vai fazer uma interpretação, a forma mais correta de armazenar uma radiografia é numa cartela, tá? Aqui está exemplificando uma cartela com 14 espaços, ou seja, uma cartela para um levantamento periapical completo, mas eu tenho cartelas de 2 espaços, de 4 espaços, normalmente vem em número par, tá? O número ímpar é mais difícil. Pode ser de plástico, pode ser de papel. Então, o local correto para armazenar radiografias é numa cartela. Bom, além das radiografias, o que eu preciso fazer nessa cartela? Identificar meu paciente. Tá? E o que identifica, o que é importante sempre quando a gente vai identificar o paciente, além do nome, é óbvio, do paciente, para a gente poder identificar. Aí me perguntar assim, professor, idade, coloco? Pode ser, não tem problema, pode colocar a idade, tá? Mas é um dado que é secundário. O mais importante é sempre identificar o nome do paciente para saber que aquelas radiografias pertencem àquele paciente. Isso aqui é extremamente importante. Data em que a radiografia ou que o exame radiográfico for realizado. Exames radiográficos sem data perdem o seu valor. Se você pedir para o paciente quando foi que ele realizou a radiografia, dificilmente ele vai saber a data, não é nem a data exata, até a data aproximada, às vezes é difícil da gente saber. E se por algum acaso, por exemplo, a gente está fazendo o acompanhamento de alguma lesão, o acompanhamento de alguma alteração, ou mesmo um acompanhamento do paciente para saber que num exame anterior ele não tinha alteração nenhuma e a partir do exame atual ele mostra alteração, o tempo que isso levou para se desenvolver, e isso é extremamente importante, porque isso mostra às vezes o comportamento da lesão, mais agressiva, menos agressiva, tá? Então é extremamente importante a gente saber colocar a data, identificar a data da realização do exame, para que a gente possa efetivamente fazer um acompanhamento desse paciente, tá? E quando a gente faz a montagem das radiografias, né, por exemplo, nessa cartela de 14 espaços, a gente percebe que existem espaços posicionados, né, mais com um longo eixo na vertical, que vão servir para dentes anteriores, longo eixo na horizontal para dentes posteriores, desculpa, aqui ficou em cima, ó, mas eu vou tirar aqui para mostrar para vocês, dentes posteriores, certo? Tá? Os espaços mais verticais para dentes, desculpa, mais horizontais para dentes posteriores, mais verticais para dentes anteriores, quando a gente vai montar a cartela. Também é importante, tá? A gente pensar que esses espaços aqui corresponderiam aos dentes superiores, esses aos dentes inferiores, e para mesma, digamos assim, a mesma lógica, o mesmo sentido, né? Se a gente for posicionar as 6 radiografias dos dentes anteriores nesses espaços verticais, sobram as 8 radiografias dos posteriores para os espaços horizontais,
posicionando sempre, né, os superiores nos espaços mais de cima e os inferiores nos espaços mais de baixo. Mesma coisa que seria para a região dos dentes anteriores. E lado esquerdo, né, fazendo com que fosse a linha média, lado esquerdo e o lado direito. Radiografias do lado esquerdo do paciente, lado direito, da mesma forma que fazemos quando temos a interpretação de uma radiografia isolada, né? Que aqui seria a linha média, tudo que está na minha direita está à esquerda do paciente, porque a forma de avaliação é espelhado. E então, teríamos aqui, ó, o espaço para todas as radiografias, né? Depois vocês pausem o vídeo e vejam com mais calma, né? Cada uma das regiões, começando na linha média, incisivo central superior, os incisivos inferiores e terminando lá nos molares. E se eu fosse realmente montar, né, a radiografia com o levantamento periapical completo, seria essa imagem aqui que eu teria. Certo? Espero ter tirado as dúvidas de vocês quanto ao lado e relembrado, né, os grupos dentários e a identificação das radiografias. Isso é super importante para que a gente possa, na hora de fazer a interpretação,